2022, dando início ao segundo dia deste simpósio temático intitulado Escritas de Si em Narrativas do Eu na América Latina e no Caribe nos séculos XIX e XX. Um simpósio coordenado por mim, Joana Rodrigues. Aproveito e faço a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, presos, uso óculos, estou com fone de ouvido. O meu enquadramento é na altura do busto, estou com um blazer colorido e por baixo uma camiseta preta. Ao fundo tem uma estante de livros e objetos, que é um lugar de trabalho na minha casa. Então, muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes para esse 17º Encontro Internacional da Abralic, intitulado Mundos Compartilhados. Comigo, como eu havia dito, coordenando os trabalhos desde o princípio, desde lá atrás, dessas etapas todas, né, eu tenho a professora Maíra Coan Lago, que vai se apresentar, e o professor César Garcia Lima, que respectivamente farão as suas apresentações. De maneira muito breve, eu sou uma professora de literatura latino-americana e espanhola, portanto, literaturas em castelhano, sou professora da Universidade Federal de São Paulo, onde atuo nos programas de graduação e pós-graduação. O meu campus fica na periferia de Guarulhos, portanto, é um campus Guarulhos. Então, eu passo a palavra para os meus colegas para que a gente possa dar início às apresentações. Boa tarde. Eu ia falar, pode ir, César. Boa tarde a todos e todas. Também quero dar muitas boas-vindas, dizer que para mim é uma grande alegria estar aqui de novo, né, segundo ano consecutivo, com meus grandes colegas, Joana e César. Dizer também que eu espero que hoje seja tão proveitoso, né, como foi ontem. A gente teve grandes trocas, foi muito bacana mesmo. Desejar um ótimo simpósio temático. Me apresentando, eu sou uma mulher branca, também de casaco cinza, estou num enquadramento aqui numa cozinha, com a porta atrás de mim. Eu sou doutora em História Social, atualmente sou professora de História e Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, localizada no estado do Rio Grande do Sul, e o meu campus é em Santa Vitória do Palmar. O meu contato com as escritas de Si veio bastante do meu doutorado, em que eu estudei as cartas que as pessoas comuns enviaram para o Getúlio Vargas, na época presidente do Brasil, e Juan Domingo Perón, na época presidente da Argentina. Então, é isso. Obrigada pela presença a todos e todas. Boa tarde, eu sou César Garcia Lima, eu sou doutor em literatura comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou professor colaborador do curso de jornalismo cultural da mesma instituição, e a minha relação com as escritas de Si tem também a ver principalmente com o meu doutorado, que diz respeito à correspondência entre Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade durante a década de 1920 e o ethos do poeta nesse período inicial do modernismo. Eu sou branco, calvo, uso óculos, uma camisa azul escuro, com um fundo aqui desfocado, e dou as boas-vindas também a todos e agradeço a participação, mais uma vez, no nosso simpósio, que muito nos honra. Obrigado. Muito bem. O que me une a Escritas de Si, né? Eu pulei essa parte, esqueci, mas complementando de maneira também bem breve, o meu pós-doutorado. Eu tenho a minha trajetória toda acadêmica na Universidade de São Paulo, e o meu pós-doutorado terminado no começo desse ano, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, eu trabalho as cartas do Gabriel Garcia Marques, escritor para quem eu venho já há alguns anos me dedicando nesse estudo específico entre literatura e jornalismo, mas o pós-doutoramento especificamente sobre parte
das cartas do escritor quando ele estava terminando duas de suas grandes obras, o Outono do Patriarca e 100 Anos de Solidão. Então, posto isso, vamos chamar, então, para a apresentação. Eu acredito que não vai haver problemas de horário, mas como está estipulado, cada participante terá 15 minutos para a apresentação, e depois, no final, então, a gente abre o espaço para as perguntas. Fiquem à vontade com as suas falas e em relação aos seus materiais. E, pela ordem, então, vamos apresentar Ruína, Diáspora e o Sujeito Pós-Moderno, Os Caminhos da Autoficção, em Julian Fuchs. Os autores, as autoras, Paula Cristina Souza Rocha e Maria Ângela de Araújo Rezende. Por favor, Maria Ângela, a palavra é sua. Joana, obrigada. É a Paula. Ela é minha orientanda de mestrado e ela fez a proposta, né, que é a nossa proposta, que eu estou orientando, mas ela que vai falar, tá? Desculpe, Paula. Então, Paula Rocha com a palavra. Boa tarde. Todo mundo me ouve bem? Sim. Meu nome é Paula, eu sou mestranda no programa de mestrado em letras da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, e eu desenvolvo uma pesquisa sobre a orientação da professora doutora Maria Ângela de Araújo Rezende, intitulada As Ruínas de Sebastião. Na minha pesquisa, eu trabalho com o último romance do autor Julian Fuchs, o Julian Fuchs, que é um escritor e um crítico literário também. Ele é um escritor jovem que foi selecionado aí em 2012, acredito, sim, pela revista britânica The Granta como um dos 20 melhores jovens escritores brasileiros. Ele já tem 3 prêmios Jabutis, Prêmio Oceano, Saramago e alguns outros aí. E em seus 3 romances publicados até então, ele tem também livro de crônicas que ele lançou recentemente, tem de teoria, mas nos 3 romances publicados até então, o Julian Fuchs nos apresenta o Sebastian, que é o protagonista dos seus livros e que é também por ele declarado como um alter ego. Ele declara que é uma escrita autoficcional. Eu conheci o Julian Fuchs durante a graduação, enquanto eu fazia uma iniciação científica, que eu estudava um prêmio literário, e eu conheci inicialmente o primeiro romance do autor, que se chama Procura do Romance, que participava desse prêmio literário. Nesse livro, ele trata dos conflitos de um narrador em crise, que ele quer escrever, mas que não encontra a própria narrativa, e ele vai buscar essa sua narrativa, a sua literatura em sua própria história. Então, nessa trajetória, o autor evidencia já um aspecto meio, de certa forma, fragmentar, lacunar, como nada do que ele quisesse escrever fosse suficiente enquanto narrador. Eu até vou ler um trecho aqui que tem em Procura do Romance. Existe uma história, se a inefável instância da experiência tão logo se dilui em nada, turva lágrima e densa névoa, antes mesmo de se deixar perceber, compreender, concatenar a outros domínios igualmente evanescentes. Existe uma história? Se o tempo, com tal empenho e desfaçatez, cuida de dissolver também as marcas físicas dos acontecimentos antológicos ou corriqueiros, legando ao universo um passado rarefeito e a imutabilidade paradoxal das coisas eternas. Existe uma história? Se não há conflito, não há enredo. Se a realidade concede apenas uma linhagem vaga de eventos, sem sucessões lógicas a serzir ou emaranhados míticos a descosturar. Existe uma história se toda metáfora e toda memória são insatisfatórias? Esse trecho é de Procura do Romance. E é nesse primeiro livro também que ele evidencia a questão da diáspora, que é presente nos seus 3 romances. Em cada um dos 3, ele trata essa questão com uma singularidade. O narrador, que é o Sebastian, para solucionar a sua debilidade em relação à escrita, à sua própria literatura, ele segue, então, os rastros da sua infância, das suas memórias ou de partes dela, para encontrar inspiração para escrever, e por vezes ele questiona a sua própria capacidade. Ele,
que é filho de exilados da ditadura militar argentina, que se refugiaram no Brasil. No livro Procura do Romance, o Julian Fuchs é filho de exilados. No livro Procura do Romance, o Sebastian evidencia esse desconforto com a própria identidade. O Sebastian também é filho de exilados, e ele veio para o Brasil ainda criança, ele não se sente nem totalmente argentino, nem totalmente brasileiro. Nesse seu primeiro romance, ele vai para Buenos Aires em busca das suas origens, das suas memórias, e enquanto ele busca a própria história, ele esbarra também com a história de uma nação, as marcas do conflito da ditadura no povo argentino. As questões da ditadura militar argentina são abordadas pelo Julian Fuchs de uma forma até ainda mais direta no seu segundo romance, que é A Resistência. Nesse segundo livro, eu acredito que é o trabalho do Julian que tem mais notoriedade até então, que com ele foi vencedor dos 3 Jabutis em 2017, e é nesse livro que ele aborda também as marcas da ditadura, questões de identidade que envolvem o envolvimento dos pais na militância do movimento, as condições duvidosas de uma adoção do seu irmão mais velho, que foi adotado durante o movimento, e essa adoção ela é cercada de uma certa até suspeita de ser uma adoção ilegal, e é um tema que os pais evitam falar, que é um tabu dentro de casa, e esse desconforto com a questão da identidade, ele é arrastado em toda a narrativa. No primeiro Procura do Romance era um desconforto próprio, no segundo esse desconforto já gera para toda a família, todas as pessoas que estão em volta, então ele contamina todos os personagens. E chegamos, portanto, no terceiro romance do autor, que é o romance que eu abordo de uma forma mais direta no meu trabalho, que é A Ocupação, que é uma obra publicada no final de 2019, que resultado também de uma residência artística do autor no antigo Hotel Cambridge, no centro de São Paulo. É um livro escrito sobre a mentoria do escritor Mia Couto, também participando de um programa de mestres e discípulos da Rolex. O Mia Couto também, além de orientar o Julian Fuchs, ele também escreve um dos capítulos do livro, que é uma carta que ele direciona ao Julian, e não ao Sebastian, que é inserido nesse livro. Esse livro, ele joga muito mais com a questão da autoficção. Em algum momento ele se dirige diretamente ao pai, e o pai chama ele de Julian, e ele fala, não, pai, aqui eu sou o Sebastian. Então ele joga um pouco mais com a questão dessa mistura entre o Julian e o Sebastian. O Julian, para escrever esse livro, ele passou 3 meses morando na ocupação, e nesse livro a voz do narrador, do Sebastian, se mistura também com as outras vozes dos imigrantes que estão ali nessa ocupação, que são imigrantes peruanos, haitianos, sírios, pessoas também em situação de abandono social que se refugiaram nessa ocupação. Então, enquanto isso, ele lida com as questões pessoais aí da família e confrontos dele também, questões dele enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho. Então, esse livro é muito presente uma ideia de paradoxo, de um confronto entre vida e morte, vazio e ocupação, e principalmente em construção e ruínas. Tem até uma passagem que eu separei aqui para ler. Aqui. Estou escrevendo um livro sobre a paternidade sem conseguir me tornar pai, sondando a maternidade como se não soubesse que nunca a apreenderia. Estou escrevendo um livro sobre a morte sem tê-la jamais sentido apagar um corpo, uma especulação de sentimentos que um dia se fará risível quando eu conhecer a dor. Então, são narrativas que se empilham sobre essa ideia de ruínas, ruínas do homem moderno, ruínas do narrador, ruínas de um país, ruínas das memórias, ruínas da própria literatura. Então, o Fuchs, ele deixa nas suas obras
esses rastros entre de real e ficcional, de identidade e alteridade também, e enquanto ele trata da dificuldade de se contar, de se construir uma história, uma literatura no meio de fragmentos, de lacunas, né? Enquanto o verbete ruína, ele sempre foi visto como um marcador negativo de devastações de guerras, de crises, de pandemias, né? E na escrita do Fuchs, essa ideia de ruínas, ela vem na forma do trivial, de algo corriqueiro, mas também ela possui um certo caráter paradoxal de algo que está em construção, de algo que é estetizante. Por exemplo, ele usa a ocupação, em ocupação, o próprio prédio tomado pelo MSTC como algo que seria a materialização das ruínas em algo que pode ser remoldado, deslocado da sua função primária, e visto agora como um recomeço, como algo que pode ser recolocado e da ordem que seria um fim, né? Então, contrário a esse conceito que permeia de resto, de algo que acabou, de aniquilação, as ruínas, elas podem constituir em algo. O William Fuchs, ele explora essas ruínas em diversas estruturas que compõem a obra, como uma junção de elementos que agora não possuem mais esse caráter de integralidade, e que podem fazer parte de alguma coisa maior, de alguma coisa até estética, né? Que é o caso da residência artística. E por toda a narrativa dele, tanto nas cenas pessoais, como também ao se inserir nesse prédio abandonado, o cenário que faz parte dessa ideia de ruínas transmitida pelo narrador. Ele ouve depoimento das pessoas que viram, essas pessoas também, esses depoimentos são vidas em ruínas, pessoas que perderam tudo, a família, as casas, a esperança, seu país, sua nacionalidade, sua própria identidade. E até vou ler um pedaço aqui que é bem, dá para a gente visualizar isso melhor. Muito mais expressiva era a linguagem do abandono, a coisa em si que disputava. Um prédio inválido, morto, nada mais que sua carcaça. A bandeira cravada sobre o prédio em ruína era o testemunho da irracionalidade. Então, esse sentimento de incapacitação, de inércia, de insuficiência em relação aos problemas à sua volta, esses questionamentos que enquanto um sujeito individual e também enquanto um sujeito social, eles são levados para o seu papel enquanto autor na concepção da sua própria literatura. Então, no meu trabalho, eu desenvolvo essa ideia de ruínas atrelada a essa narrativa do William Fuchs, que inclui não somente uma representação da metáfora associada aos elementos da narrativa, mas a uma perspectiva mais ampla, uma forma de ver o sujeito como um conjunto de fragmentos do que se tornou o homem fruto da pós-modernidade. Teoricamente, eu vou ler um trecho aqui da minha própria pesquisa, talvez dá para ilustrar com a teoria, né? Na contemporaneidade, o sujeito é confrontado com uma multiplicidade desconcertante e instável de possibilidades, cada uma das quais ele pode se identificar, pelo menos temporariamente. A subjetividade do indivíduo hoje dispõe-se em ruínas, se projetando na representação de algo já feito anteriormente, configurando-se, portanto, na materialização de uma performance. Na literatura, esse fenômeno pode ser representado pela incapacidade da narrativa, também chamada de crise da experiência, ou no paradoxo da narrativa, na qual não se pode mais narrar, embora a forma do romance exija a narração. Nele se encontra a impressão de que tudo já foi dito e de que só resta a cópia, a afirmação de que as formas de representação na linguagem tornaram-se incapazes de dizer a totalidade do real. Esse trecho é até de um livro da Leila Perrone Moisés, em que ela fala que
incapazes de dizer a totalidade e no final restam apenas ruínas de algo que já foi feito. Então, que a literatura se constrói sobre isso. E a Diana Klinger também, no trabalho dela sobre a autoficção, ela trata a questão da identidade entre o autor e o narrador, que retorna não como um sujeito pleno para a Diana, a autora, e fundamento e autoridade, ele transcende ao texto, e o sujeito ele não é mais um sujeito inteiro, pleno, ele é agora um sujeito não essencial, um sujeito fragmentado, incompleto, e ele é suscetível de uma autocriação, por isso, por ele não ter mais esse caráter de completude, né? E essa autocriação, essa incompletude é o que eu abordo no meu trabalho. Então, eu trago as ruínas não como uma ideia de fim, e sim como uma ideia de algo fragmentos mesmo, mas que pode tomar um outro formato e fazer uma outra coisa disso. E usar, e de forma de se usar na literatura para se construir ou se reconstruir algo novo. Eu não sei se é isso. Eu uso autores como a Diana Klinger, o Adorno, na posição do narrador no romance contemporâneo, a Leila Perrone Moisés, que eu já citei, e o Stuart Hall, na identidade cultural na pós-modernidade, no conceito do sujeito pós-moderno. E é isso. Acho que deu 15 minutos exatamente. Obrigada, gente. Muito obrigada, Paula. Perfeitamente, né? Cravados 15 minutos. É muito interessante a sua perspectiva, né? Para a gente depois abrir para as perguntas. Eu acho que ficamos nessa sequência. Todo mundo apresenta e depois comentamos, não é isso? Então, vamos para o segundo trabalho, que tem o título De Orgia a Deus no Pasto, a Censura e a Tortura que Não Calam. O Moacir Japearson, Albuquerque Mendonça e Suzana Souto Silva. Suzana está presente, Moacir também. Não sei quem vai apresentar. Vocês estão com a palavra. Boa tarde, todas e todos. Eu queria apresentar, fico feliz que a minha orientadora, Suzana, minha orientadora foi meu doutorado, e agora na minha orientadora no doutorado. E agradecer, estar aqui novamente, professor César, professora Joana e a Maíra, sempre uma felicidade apresentar e trocar essas ideias, a intenção é mais essa, na verdade, né? Ver o que as pessoas estão fazendo e mostrar um pouquinho da nossa pesquisa, né? Eu vou colocar aqui uns slides. Vocês estão vendo os slides? Sim. Sim, né? É sempre aflitivo para mim, eu venho de outra escola, desse contato pessoal, é sempre meio aflitivo estar olhando para uma tela e não ver vocês, mas enfim. Então, meu trabalho tem o nome de Orgia a Deus no Pasto, a Censura e a Tortura que Não Calam, meu e de professora Suzana, e isso sempre foi uma vontade minha, mostrar essa perspectiva que nasceu desde a graduação em letras e passou pelo meu mestrado e agora no doutorado, que é uma parte dessa minha pesquisa. Eu pesquiso Túlio desde a graduação, Túlio Carella, e essa parte investigativa que vem das censuras e dos silenciamentos de certos autores antes da ditadura civil-militar de 60 e Colorado, né? O senso comum, ele leva a gente a pensar sempre que houve censura, tortura e silenciamento e apagamentos de certos autores sempre depois da ditadura, quando, na verdade, essas censuras, esses apagamentos e torturas houve antes, inclusive, existem, inclusive, agora nas periferias brasileiras e sempre irão existir.
Então, eu parto desse princípio. É sempre também muito aflitivo para mim falar em 15 minutos, mas eu vou tentar mostrar essas 3 obras que vou trazer, que se entrelaçam nesse estudo, para vocês aqui, de uma forma breve, mas eu espero que fique compreensível. Então, meu primeiro autor é Túlio Carella, eu mostrei um trabalho dele, Orgia, o ano passado aqui com vocês, e um escritor e professor ensaísta importante na Argentina, desde os 40 até os 70, né? Ele ganhou o principal prêmio argentino ali no final dos anos 50, que é a faixa de honra, e foi convidado em 1960 por Hermílio Borba Filho a dar aulas na Universidade do Recife, então Universidade do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco. Ele que tinha um casamento heteronormativo e resolveu experienciar essa coisa que para ele era exótica, né? Vir para o Brasil dar aula. E então ele topou, veio ali em 1960 e se inebriou pelos homens do centro da cidade, principalmente os negros. E ele, por isso, ele foi preso e torturado pelo exército, porque se pensou, a polícia pernambucana, que ele era um traficante de armas cubano. Naquele começo dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, existia aqui no interior do Pernambuco e no interior da Paraíba um movimento muito forte chamado das Ligas Camponesas, que surgiu num município chamado Vitória de Santo Antão, e que forma agrária. E por isso ele foi preso, primeiro ele foi vigiado, ele foi preso e torturado pelo Exército Brasileiro. Dessa passagem de Túlio aqui pelo Nordeste, ele deixou 2 obras. A primeira é Orgia, que foi lançada em 68, ou seja, em pleno AI-5, aquela fase dura da ditadura civil-militar brasileira. Orgia, dentro de uma coleção erótica organizada por Hermílio Borba Filho. Vou falar dele um pouquinho daqui a pouco. Hermílio, que é um nome importante para o teatro brasileiro, nordestino e principalmente brasileiro, e Orgia é uma escrita assumidamente de si, e é atravessada, claro, com uma questão historiográfica importante que está no extratexto. O primeiro delas é essa prisão e essa tortura, né? Ela é estruturada como um romance, ele tem 8 capítulos, e é interessante porque ele usa a estratégia, Túlio usou a estratégia de mudança da voz desse narrador, que também é representado por uma mudança tipográfica. Então, enquanto está nessa terceira pessoa, ele usa o tipo em itálico, e isso se dá nos 4 primeiros capítulos. E nos 4 últimos capítulos, esse narrador ele fica muito mais próximo do leitor, e esse tipo passa a ser em redondo, e ele cria, quando é em terceira pessoa, um alter ego, que ele chama de Lúcio Ginarte, que é ele próprio, obviamente. Então, é perceptível na obra que, a partir do meio do livro, que seria lá pelo 4º capítulo, essa experiência dessa experiência dessa cidade torna-se mais íntima, né? E ele também torna-se mais límpido do leitor, né? E ao passo que essa cidade desvela e revela essa nova faceta sexual. E há uma coincidência, obviamente, com essa primeira pessoa. E eu digo que esse narrador em trânsito, esse flaner, né, na sua flanerie, circula pela cidade e narra a partir da percepção dessa polis, dos seus encontros com os homens do centro, esse centro que ele percorria intempestivamente. Vou colocar um pequeno trecho aqui para vocês sentirem um pouco da obra. A obra é extensa e complexa, mas eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Então, no correio, na traseira de um caminhão, em cima de umas bolsas, vejo um negro seminu. Acenamos um para o outro como se fôssemos velhos amigos. Na fila do clichê, está um negro atrás de mim, esfrega-se descaradamente e apodera-se da minha mão para levá-lo à sua pica. Espero-o na calçada, mas não volto a vê-lo. Então, há uma estratégia linguística importante, né? Ele usa uma forma muito direta de falar. Isso é transgressivo. Em um primeiro momento, essa transgressão vem pelas escolhas linguísticas, e em um segundo momento, a própria transgressão dessa natureza em plena ditadura civil-militar brasileira, né? A segunda obra, que também é fruto dessa passagem de Túlio por aqui, muitíssimo pouco estudada, na verdade não existe nenhum estudo
sobre roteiro recifense, aqui no Brasil, né, no mundo, e entrará na minha tese. Ela foi lançada em 65 e, diferente de Orgia, ela é composta de poemas, né, uma coletânea de poemas que foram escritos, obviamente, na mesma natureza de memória, eu falo, e o próprio Túlio abre, esses poemas que estão em espanhol, e o próprio Túlio abre o livro dizendo que são poemas escritos em Buenos Aires, versos de pura nostalgia pernambucana, dedicados aos amigos bons e maus, ricos e pobres da cidade do Recife, uma rosa negra do Nordeste brasileiro, onde o mar e os relógios têm horas risonhas para o poeta. Isso já é a tradução minha, eu estou nesse processo ainda de tradução dessa obra, estou mais ou menos na metade. Mas em roteiro recifense, esse homoerotismo ele é mais latente, ele não é tão óbvio quanto em Orgia, embora os críticos na época apenas lessem, os poucos críticos de jornais de época, lessem roteiro recifense como se fosse uma obra consequência de uma saudade de Túlio pela cidade do Recife. Vou trazer 2 poemas que já são tradução minha, para vocês verem. E nesse primeiro poema, eu acho que Túlio mostra um certo mal-estar, tanto da tortura que Túlio sofreu aqui, como da expulsão da universidade. Túlio também foi expulso da universidade, é assim que descobriram esses diários, porque ele deixava esses cadernos, essas anotações em seu apartamento, e o Exército descobriu nesse ínterim dessa prisão, que deve ter durado pelo menos 5 dias. A semente, a Jaqueline. Me deixaram uma ferida larga, escura e dolorosa. Pior para eles. Quando sarar, começará o poema. E as imagens da grande maioria dos poemas são imagens homoeróticas, são imagens eróticas e trazem uma alusão clara ao corpo negro, né? Eu trouxe apenas uma aqui para que vocês notem um pouquinho disso aí. Marinheiros, carne de mar escura, carne de marinheiros caboclos. A água salgada tem tantos segredos como a água doce. Com corpo inesperado, o caboclo cruza o mar ardente do verão e engole aos goles a negritude. As ligas camponesas, eu preciso falar sobre isso, esse movimento atravessa diretamente a história, essa passagem de Túlio por aqui. Isso não... A tortura não está claro, nem em Orgia, nem em roteiro recifense, mas ela é trazida numa próxima obra que eu vou mostrar para vocês, que é do tradutor de Orgia e do organizador de roteiro recifense, que foi Hermílio Borba Filho, uma obra também de memória de Hermílio. Mas ele trata as ligas camponesas rapidamente, Túlio, em Orgia, e vou trazer um pouquinho da visão dele sobre aquele movimento que acontecia no começo dos anos 60 no Recife. Olho os automóveis em exposição e vejo os pés descalços dos negros que não têm carro para percorrer a cidade. Ninguém parece pensar neles. As coisas são assim e assim haverão de continuar. Para que mudá-las? Vagamente ouvi mencionar alguns descontentes, os camponeses que formavam uma liga. Uns dizem que são terrivelmente comunistas, outros que só querem obter certo grau de dignidade humana. Não aspiram a ser presidentes, políticos, senadores, deputados, nada disso. Não têm capacidade. São crentes e aqui os crentes pobres são enterrados como merecem. Atualmente, o município empresta um ataúde ao morto, mas logo que chega ao cemitério é mandado de volta. A Liga quer que todo camponês possa apresentar-se diante do Senhor com o devido respeito. No interior, tem um pouco de dinheiro para a roupa e para o ataúde. Começou com uma sociedade funerária e pouco a pouco evolui até transformar-se no grupo político que luta contra os capitalistas donos da terra. Mal sabia Túlio que isso seria uma consequência direta da sua prisão e da sua tortura posterior. Aqui eu trago 2 fragmentos que eu encontrei no Arquivo Público de Pernambuco sobre a prisão de Túlio, né? Saiu no Diário de Pernambuco de 26 de abril até 28, 29 de abril. Então, na primeira manchete, nós temos o professor da UERJ, da Universidade do Recife, não desapareceu, foi preso pelo Exército e está incomunicável. E logo 2, 3 dias depois, o Exército liberou o professor Carella, não era comunista, olharia a questão comunista de volta, nem fazia contrabando. E nessa segunda manchete, nesse segundo trabalho desse jornal, mostra o Túlio completamente
condizente com a prisão, dizendo que a prisão foi ótima, que ele não sofreu nada, só faltou jornais, ele foi muito bem tratado, quando ele tinha sido, na verdade, torturado. Esse tipo de conduta, de posição do torturado, é, de certa forma, comum, né? E, embora a gente não tenha nenhum tipo de literatura que mostre esse tipo de tortura e esse tipo de estudo sobre esse impacto dentro de obra antes da ditadura civil-militar de 64, a gente pode, de certa forma, usar o que Dulce escreveu sobre os diários de Judite Malina, né? Essa posição de Judite Malina nos seus diários, que ela passou por Ouro Preto, né? Ela era uma atriz alemã que veio para Ouro Preto com seu grupo e foi presa e torturada. E ela conseguiu colocar essas suas cartas, conseguiu que essas suas cartas saíssem num jornal mineiro. Só que ela é estudada essa posição de diminuir a questão da tortura, porque ela também foi torturada. Claro, isso tem um. Então, mas mostra uma posição desse torturado. Congelou um pouquinho, Moacir. Não sei se congelou para todo mundo, congelou para vocês também? Sim, sim. Só recuar um pouquinho. Tudo bem. Aqui, vocês viram isso? Talvez seja a minha internet. Ok? Não. Isso conseguimos ver. É o próximo, o início do próximo. É isso aí, né? Isso. Então, eu vou ler o que Dulce falou em relação aos diários de Judite Malina, ok? Pode ser minha internet que não esteja muito boa. Então, é fácil indicar as razões que levaram a autora a se manter em silêncio sobre tais atos de violência. Em primeiro lugar, um relato mais contundente não seria publicado e ainda poderia ser usado em sua condenação. Soma-se a isso um desejo, seria prudente dizer instinto, de autopreservação e a sabedoria de barganhar com os policiais para ter alguns pedidos atendidos. Eu falei isso, não sei se vocês ouviram, em relação a essa posição também de Túlio, de dizer que foi ótimo na prisão, que estava tudo ótimo, que só faltaram jornais. Então, essa é talvez o mesmo pensamento, isso aqui em relação a Judite Malina, quando ela foi presa e torturada em Minas Gerais. Trago aqui também um documento importante da Polícia Pernambucana, que está no Arquivo Público de Pernambuco, que mostra duas coisas importantes para a pesquisa. A primeira delas é que Túlio encontrava, de fato, com vários homens durante o seu dia. Né? Aqui não vai dar tempo eu ler para vocês, mas aqui mostra no texto que ele se encontra com 12 homens. Isso é um documento da Polícia Pernambucana da época, né? E mostra como ele foi vigiado antes de ser preso e torturado. Então, Flora Susequim fala isso já pensando num pós-64, dizendo que está muito pouca coisa antes disso, né? Por isso que tudo se encaixa disso, por isso o ineditismo do trabalho. E ela diz que até 68, curiosamente, houve certa liberdade, inclusive, para a produção cultural engajada. A estratégia do governo Castelo Branco foi, por um lado, expansionista, superdesenvolvimento de massa, sobretudo a televisão. Por outro lado, até liberal com relação à arte de protesto e à intelectualidade de esquerda, desde que cortada seus possíveis laços com as camadas populares. Inclusive, existia uma certa conivência ou abertura de portas, né? Porque o governo militar, até 68, quando não existia, essas obras não eram lançadas em meios de grande alcance, como a televisão, o governo, de certa forma, deixava passar. Provavelmente foi isso que aconteceu com a Orgia, né, por ter passado pela censura com certa tranquilidade. Eu trago esse autor, Hermílio Borba Filho, que foi o tradutor de Orgia e o organizador de roteiro recifense, porque é na obra dele, no último volume da Tetralogia de Memória de Hermílio, que está o relato da tortura. Nós não temos isso em Orgia, né? Provavelmente porque Túlio tinha a intenção de fazer um segundo volume de memória, mas eu trago Hermílio aqui pela importância da amizade e pela importância na obra, tanto em roteiro recifense como em Orgia. Hermílio, que foi escritor, tradutor, professor de teatro, foi um dos criadores do movimento de cultura popular e dentro dele do teatro popular e de cultura popular,
e junto com Ariano e outros, criou o Teatro Popular do Nordeste, que ambicionava, entre outras coisas, produzir uma maneira nordestina de interpretar e encenar. E dentro de Deus no Pasto, que é o 4º volume dessa tetralogia de Memória de Hermílio, que foi lançado em 72, ele faz menção a Lúcio Ginarte, o alter ego de Túlio, mas também fala sobre Túlio no final, e detalha a tortura sobre o escritor argentino. Esse livro traz as percepções sobre a cidade, sobre esse convívio com artistas intelectuais, e mostra também a coragem do autor de Hermílio ao detalhar a tortura em uma obra em plena ditadura civil. Eu vou trazer aqui, por fim, esse relato da tortura em Deus no Pasto é extenso, mas eu peguei 2 trechos aqui para vocês, espero que dê tempo, porque eu acho importante mostrar isso para vocês. Ele mostra, nessa cena, ele chega no apartamento de Túlio, Túlio já está arrumando suas coisas para ir para a Argentina, né, está com 2 alunos ali organizando, e Hermílio, que já era amigo dele, pergunta o que está acontecendo. E ele explica o que aconteceu. Então, perguntaram, os agressores, perguntaram quando eu ia sair aqui do apartamento. Pergunta Hermílio. Quem? Eles. Seus amigos? Olhou-me penetradamente, como tentasse descobrir o que eu sabia, ficando um pouco corado, mas em seguida falou. Não, os outros. Para ir ao departamento de estrangeiro, revalidar o visto do meu passaporte, quando encostou um jipe com 2 sujeitos na frente e um atrás. O da frente, ao lado do motorista, perguntou-me se eu me chamava Lúcio Ginarte. Respondi-lhe que sim. Ele, então, me disse que eu precisava comparecer ao departamento de estrangeiros para uma questão de rotina. Achei muito natural, admirando somente da coincidência. Tomei o jipe, que, em vez de rodar para o lugar habitual, enveredou para outras ruas. Estranhei aquilo e interroguei os ocupantes dos veículos, mas eles não me deram resposta. O motorista acelerando a marcha, alcançando a Avenida da Praia, e aumentou ainda mais a velocidade. Se fôssemos assaltantes, ficariam decepcionados com minha pobreza. Foi a minha primeira ideia, porque não me ocorreu que eu estava sendo raptado pela lei. Afinal, chegamos a um barracão de madeira e eles, já de revólver em punho, mandaram que eu descesse, empurrando-me de porta adentro. Quando atingi um pequeno corredor, meio cambaleante por causa do empurrão, fui logo recebido por uma saravada de socos na cabeça que me deixaram meio tonto. Amarraram-me as mãos às costas e levaram-me com pancadas para uma pequena sala onde estava sentado um homem. Fiquei de pé, ele me interrogou durante mais de 1 hora, onde se dera o desembarque, de onde eu receberam o dinheiro. Tentei explicar que sou um professor da EGA, que nada sabia daquilo de armas, mas ele gritava para mim, dizendo que já sabia de tudo, que veio a informação do Rio para prender-me, a mim, um cubano grande. Sempre nas sombras, nos encontros em pontos, cafés, victórios, praças afastadas. Depois, disse-me Ginarte, jogaram-me num minúsculo quarto gradeado e eu fiquei a ver o dia correr, a noite chegar. Noite avança, devo ter caído numa espécie de sonolência da qual fui despertado com um pontapé na bunda. Despiram-me e surraram-me nas costas, nos pés e nos dedos das mãos com a cacetete de borracha. Ordenaram-me que me vestisse, puseram-me uma venda nos meus olhos, 2 homens me agarraram pelos braços, um em cada lado. Guiando-me, eu senti então o estômago roncado e fome. As dores das pancadas iam se afastando cada vez mais. Empurraram-me para dentro de um automóvel e devemos ter andado uns 20 minutos. Eu vi o ronco dos aviões, muito próximos, por isso não foi difícil saber que estávamos no aeroporto. Fizeram-me sentir o cheiro próprio do avião, naquela mistura de óleo e gasolina, de ambiente abafado. Fazia um calor insuportável. Nem sequer me ocorrera a ideia de afastar um pouco a venda, já que estavam com as mãos livres. Logo estávamos na pista, sempre as mesmas. Agora, porém, com a ameaça de ser atirado do avião, caso não desse respostas satisfatórias. Não sei quanto tempo voamos, continuei com os olhos vendados ao abandonar o aparelho, e a venda somente foi retirada quando novamente me atiraram para uma outra cela, provavelmente na ilha de Fernando de Noronha. Por fim, esse trabalho mostra que os mecanismos de apagamento e silenciamento de autores foram mobilizados em outros períodos da história nacional que não somente na ditadura civil-militar de 1964. E assim se deu com Túlio Carello. Expulso da universidade do país que o convidou, depois de passar por violência física e psicológica, nunca mais conseguiu voltar ao Brasil. Orgia e roteiro recifense foram também uma resposta a essa violência.
Sem coincidência, e devido ao silenciamento, que veio depois do lançamento de Orgia, em 68, a produção de Túlio Carella diminuiu e ele praticamente não foi convidado a fazer parte do ciclo de intelectuais e artistas portenhos, mesmo com sua importância como autor, morrendo no ostracismo em 1979. Orgia e Roteiro Recifense nunca foram editadas no seu país natal, a Argentina. É isso, um pouquinho das minhas referências. Muito obrigado, espero que eu não tenha passado muito o tempo. Muito bem, muito obrigada, Moacir. Quanta informação nova, né? Desde a sua última apresentação, o que mostra como são necessárias as pesquisas, né? Como é necessário esse tempo para aprofundar o tema. Então, vamos agora para o próximo trabalho. Me parece que não temos, então, Pacelli de Alves de Souza, não é? Entre a gente. E eu chamo, então, o Antônio Martinez Nodal, a entrevista como reduto poético e afetivo da escrita de si, gravuras do silêncio na voz que imagina Cuba. Com a palavra, Antônio. Boa tarde, aqui eu estou na Espanha de férias, boa noite aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês hoje. Eu sou branco, com fundo em branco, estou estudando, sou doutorando no programa de estudos de linguagem na UNEB, na Universidade Estadual da Bahia, e eu trabalho com Eliseu Alberto, a memória, o afeto e o exílio na produção autobiográfica. Hoje, me desculpem, o foco vai ser, sobretudo, vou colocar já os slides, um pouquinho no discurso, na entrevista, mas com um foco, eu acho que é bastante diferente. Vou colocar os slides, um momento, por favor. Vou tentar. Se não consigo, vou continuar falando. Não estou conseguindo, então vou fazer desde aqui. Como les falava antes, de qualquer maneira, ao terminar, se alguém tem interesse na minha pesquisa, eu posso compartilhar sem problema através de meu e-mail. Liceu Alberto é filho de Liceu Diego, que é considerado dos poetas mais importantes de Cuba, junto a Nicolás Guillén. Eu acho que por esse motivo ele começou a fazer poesia, mas era muito grande realmente a figura de seu padre, como ser filho de Caetano Veloso cantar. É quase como um suicídio. E ele deixou a poesia e começou a fazer romance. Ele é roteirista, ele é jornalista, e isso é a chave realmente de seus livros, sejam tão indeterminados. Então, o conceito inicial de minha fala hoje tem que ver com isso, com a Só entrevista. um minutinho, Antônio, por favor. Sim. César? Antônio, a Maíra colocou um aviso aí que ela Sim. pode compartilhar a sua apresentação, você envia para ela por e-mail, Eu acho que porque eu é bem acho melhor. Eu acho que é bem melhor, porque tem a muita gente fala. perderia muito, eu acho interessante a gente ter, e eu vou te pedir Falar mais devagar. despacito, Eu para que a sei. gente não perca algumas coisas, tá bom? Mas eu acho que Tá. se você passar aí para a Maíra, Vou enviar rapidinho, por isso sempre trago slide, precisamente por isso, porque eu sei que como nunca cumpro os 15 minutos, começo a acelerar a a fala, gente até começo a está, falar como mais. nós temos um participante a menos, até acho que Sim, vai ter tempo aí, tá bom. e também para a gente não perder nada, né? Tá, muito E poder obrigado. efetivamente apresentar melhor. Obrigado, desculpe a Tá, muito interrupção. obrigado. Que e-mail eu tenho que enviar, por favor? Para a Maíra, que está aqui no chat. Você consegue ver o e-mail dela? Sim, O endereço eletrônico? vou colar um segundo. Ah, sim, aqui. Já estou indo.
Eu acho que já, Maíra. Chegou para você? Vou só atualizar aqui a página, já te confirmo. Ainda não, acho que tem uns segundinhos, né, entre o envio e Tá. recebimento. Bueno, o bom é que o colega, eu agradeço que o colega não chegou hoje, o anterior, porque estas coisas de direto vamos conseguir fazer. Desculpem, de qualquer forma. Agora chegou. Sim. Antônio, só para esclarecer, enquanto Sim. esse material, é que você falou bem rápido, você é doutorando da UNAB, é isso? Não, UNEB, da UNEB. Universidade Estadual da Bahia. Tá? Estou Ah, fazendo. ok. Eu já trabalhei com Reinaldo Arenas, que como anterior colega, com a memória. Mas, em contos, minha dissertação se chamava Contos nas Arenas da Memória, mas o foco não era desde uma perspectiva autoficcional, sino desde uma perspectiva testemunhal, que foi muito criticada no princípio, mas depois entenderam quando apresentei o trabalho. Pois pode colocar, Maíra, por favor, quando puder. Perfeito. A hora que puderem, Maíra, se estiver a postos. Ah, não estava aparecendo? Eu achei que tivesse, peraí. Então eu vou Não. compartilhar, vocês me avisam se está aparecendo, por favor. Perfeito. E agora? Agora está aparecendo, Agora sim. Agora sim. Só vou sair um pouquinho só para fechar meu áudio aqui, porque senão pode ter interferência. Peraí, 10 segundos. Pode colocar mais grande, Maíra, por favor? Porque está pequenininho. Continua pequeno? Peraí, deixa eu Acho ver. que no módulo apresentação Assim? ou no F5. Ele não está único, sabe quando ele está lateral e central? Então calma aí, 10 segundos. Continua igual? Continua igual. Talvez se você der um F5, ele F5. costuma ficar só ele na tela. E agora? Não. Senão eu mudo aqui o modo de apresentação. Vou mudar para minha tela. Vamos ver se mudando o modo. E agora? Sim. Agora está perfeito. Agora O único sim. problema é que eu não vou conseguir voltar para fechar meu áudio. Vou tentar ficar quieta aqui, desculpa, viu? Maravilha. Aliás, vocês podem fechar para mim, Joana ou César, por favor. Tá bom, Acho que vou você tem fechar. acesso, por favor. César, fecha, por favor. Ya, como antes indiqué, colegas, reitero mi agradecimiento. O título de minha pesquisa, que espero que fique em alguma sessão da tese no futuro, como mínimo no esqueleto dos gêneros discursivos de Eliseu Alberto, porque o mais para mim, fascinante de Eliseu Alberto, que é um autor pouco ou nada conhecido no Brasil, por isso também é um motivo da minha pesquisa. Todo mundo me pergunta por que não continua por Reinaldo Arenas? E não, eu queria descobrir a Eliseu Alberto. Eliseu Alberto apenas tem uma obra traduzida em Brasil, que é a Fábula do José. Todos os romances mais interessantes dele, os livros mais interessantes, ele produz no exílio, em México, entre 1989 e 2010, que foi a data de sua morte. E eu fiquei muito surpreso, porque um dos livros que estou analisando, Dois Cuba Libres, eu analiso dois livros dele, em meu corpo de estudo, que é Informe contra mim mesmo e Dos Cuba Libres. Dos Cuba Libres é um pouco um apêndice memorial desse anterior livro, Informe contra mim mesmo. E eu comecei a descobrir que a entrevista era muito importante em seus livros. De fato, parecia como o coração, o núcleo de muitos de seus livros, que ele colocava de uma maneira fluida. Então,
llegó un momento que yo, ¿por qué? ¿Por qué tanta entrevista en los libros de Eliseo Alberto? Entonces, comencé a pensar su entrevista como un reducto poético y afectivo da escrita de sí. Esas gravuras do silencio que tienen a ver con todo que ele calou em Cuba. A situação de Eliseo Alberto, para que vocês entendam, ele pode passar o slide, por favor, Mike? Ele era filho de Eliseo Diego. Eliseo Diego é um dos fundadores da revista Orígenes, que é das revistas de literatura, eu acho, mais importantes do século XX. Então, o governo revolucionário entendeu que lá tinha muitas falas que deveriam de ser escutadas. Então, de alguma forma, o governo obrigou a Eliseo Alberto a falar todo o que ele escutasse em suas reuniões na casa de seu pai, Eliseo Diego. Isso foi para ele ponto, desencontro com Eliseo Alberto, que fez que escrevesse o livro Informe contra mim mesmo, e que fizesse no exílio, realmente, em 1989, quando ele foi no exílio, publicou em 1997, mas, de qualquer maneira, ele não é um escritor dissidente, não é um escritor contravolucionário. O único que ele queria, amar e criticar a Cuba com a mesma liberdade, de alguma maneira. Por isso, eu gosto também muito de Eliseo Alberto, porque prima muito o diálogo em sua narrativa e na entrevista, logicamente, que seria o diálogo entre aspas. Pode passar, Mayra. O Maíra, desculpe. A obra que, bueno, a frase um pouco que eu acho que seria muito boa para iniciar seria a voz poética da verdade como núcleo. É o conceito que coloca Glissant na introdução da poética da verdade, porque as entrevistas de Eliseo Alberto são muito diretas, mas ao mesmo tempo são muito poéticas. Você palpa o coração dele nas entrevistas. Ele pode dar respostas muito agressivas, por exemplo, para vocês tenham um exemplo de respostas dele, ele pergunta numa entrevista, neste mesmo livro, para você, que é o exílio? E ele fala, uma violência, um estupro. E o entrevistador pergunta, mas não é uma definição muito dura? E ele responde, que injustiça não é dura. Então, ele é muito direto, mas ao mesmo tempo ele coloca muita poesia em toda a sua entrevista. Foi um motivo para pesquisar esta entrevista de alguma maneira muito determinada. Eu não vi, todos conhecemos livros, entrevistas com um foco mais teórico, como essa estranha instituição chamada literatura de Derrida, crítica ficção de Pliglia, muitos livros de Barthes, mas colocar uma entrevista em um fluxo natural, espontâneo, em uma narrativa, sem determinar, para mim foi bastante estranho. Ele faz em vários livros. Pode passar, Maíra. O referencial teórico de meu trabalho tem como base Arfus, sobretudo por um livro de Arfus que eu acho que em português não está. Eu acho que é a entrevista, uma invenção dialógica, um livro de Glissant, de introdução a uma poesia, agora não lembro, a poesia da diversidade, eu acho. Sibilia, que fala a intimidade como espetáculo, a intimidade como espetáculo, que fala muito dessa necessidade que temos hoje, os leitores, de espelhar-nos na intimidade do outro. Sousa, hoje tinha que colocar neste Abrali, porque eu adoro a Sousa, meu pequeno e humilde homenagem, e porque tem muitas coisas que ela fala de inespecificidade, de teoria em crise, muitos conceitos que eu gosto. Crítica Cool, para mim, é um livro de cabeceira, então tinha que colocar de alguma maneira. Beatriz Sarlo, Klinger, sobretudo, é muito importante nesse trabalho, porque ela fala da performance e escrita de si, em um artigo muito interessante, e Zuntor, porque fala da performance, da leitura e da recepção, também em um livro. Eu acho que é conhecido por todos. Então, as palavras-chave de meu trabalho seriam isso: entrevista, voz poética, o leitor performático. O leitor performático seria o leitor que cria sentidos, o leitor ouvinte, de alguma maneira, como vou explicar depois. A escrita de si, Eliseo Alberto. Pode passar, Mayra, por favor. O objetivo geral deste trabalho é analisar a entrevista como ferramenta poética. Eu acho que aí está a chave, de alguma maneira, de diferenciar o caminho de meu trabalho, neste sentido. Como um instrumento performático, um diálogo exterior-interior, mediante o qual se tenta recuperar, através do gênero oral, como sempre fala Glissant, a memória cultural cubana que almejamos pode ser visibilizada mediante a proposta narrativa
que reverbera a ilha. Através da entrevista, Eliseu que tenta é falar de sua Cuba, não da Cuba dos livros oficiais, de alguma maneira, e o gênero pode ser também, o gênero mais direto, de alguma maneira, poderia ser, deles poderia ser a entrevista. Embora ele coloca todos os gêneros que vocês podem imaginar relacionados com a autobiografia, coloca carta, fiquei feliz de que aqui professores colegas trabalhassem com cartas, estou começando, não sei pouquinho a pouquinho, trabalhei um pouco o semestre passado, porque en Informe contra mí mismo hay cartas, eu acho que o mais bonito desse livro são as cartas, de fato, cartas desde auxílio, en un incilio, de pessoas que ficam em Cuba e não tem fala, é muito interessante realmente. Ele tem diário, ele tem autobiografia, memória, é uma mistura realmente. O gênero autobiográfico você fica louco. Eu acho que também isso é o mais interessante de sua escrita, não ter um espaço determinado. Pode passar, Maíra, por favor. De alguma maneira, introducimos o assunto como quando nos questionamos algo em uma entrevista, tentamos sempre trazer de volta uma resposta acessível nas formas, mas na substância nunca é acessível. Sempre na resposta alberga um empate com a imaginação, com a memória, sobretudo nas entrevistas de Alberto. Então, essa ação dialógica em Alberto, o entrevistado se pensa, se narra, representa-se. Então, suas declarações realmente... vou falar, se aderem à fidelidade do relato pessoal, mas não sempre, não sempre. Sobretudo na entrevista política, que é uma área, um contexto que se relaciona muito à entrevista atualmente. Pode passar, Maíra, por favor. Essa invenção dialógica determinada por Leonor Arfus, segundo a autora, se trata do gênero da voz da autenticidade, da veracidade, do gênero imediato, do locus mais prático nas intervenções políticas, como falava, no espetáculo atual, mas este espetáculo que estava falando antes, às vezes pode trazer esse risco da morte conversacional mediática, sobretudo coloca muito isso Paula Sibilia. Pode passar, Maíra, que tenho muito slide, vamos ter que ir com ritmo. Mas essa entrevista realmente nos livros de Alberto, esse perigo eu acho que não tem, porque essa ameaça se reduz na entrevista registrada em um documento. No encontro oral, de qualquer maneira, muitos teóricos já conhecemos esse processo de reprodução, de tradução, é improvável, fala Benjamin, fala Eco, Ragopalayan, muitos autores, não existe essa tradução exata, e sobretudo, se o autor é um autor poeta, jornalista, roteirista, romancista, como Alberto, esse discurso cresce na entrevista, não chega a ser esse discurso tão espontâneo, de alguma maneira é manipulado, essa oralidade é poetizada após o diálogo. Você pode ver realmente, porque eu já descobri entrevistas dele em periódicos, depois vi entrevistas no livro, e mudou isto ficou mais bonito aqui. Então, ele de alguma maneira poetiza a entrevista, também pensando no leitor, em um leitor. Pode passar, Maíra. Então, o criador entrevistado, um narrador poeta, como estou falando, tem essa tendência a embelecer o texto, sistematiza sua voz direta junto à voz lírica, para ser entendido. Eu acho que este parágrafo final é importante, com sentido, em primeiro lugar, pelo interlocutor e, finalmente, pelos leitores, seu público avesso. Ele realmente, Alberto, por essa escrita afetiva que ele tem, ele busca o reconhecimento do leitor cubano, do leitor autóctono. Ele está no exílio, mas ele deseja o leitor de Cuba, o leitor cubano. E você, em suas temáticas, nessa recuperação sempre da cultura cubana, nessa insistência de exaltar não somente aos escritores exilados, sino todos os escritores que moram na ilha, você começa a ver realmente esse reconhecimento tão grande que ele tem pela cultura cubana e esse desejo que ele tem de unir essa cultura, a cultura do exílio e a cultura da ilha, as duas. Hoje em dia já temos, atualmente todo melhorou muito, temos autores como Leonardo Padura, que ele critica abertamente e ele é publicado e ele é reconhecido, mas ainda tem um caminho por percorrer. Tem outros autores como Wendy Guerra, uma escritora maravilhosa que eu adoro. Ela mora em Cuba, mas ela é invisível, ela não existe. Então,
ainda tem muito caminho que recorrer. Então, eu acho que Alberto, nestas entrevistas, nestes diálogos, de alguma maneira, começou a gritar nas entrevistas isso que não podia falar em Cuba, para unir também essas duas narrativas, do exílio, da diáspora e da ilha. Pode passar, Maíra. Então, partindo do axioma enunciado por Glissant, o ato poético é um elemento do real. Então, nas entrevistas de Liceo Alberto, essas entrevistas são moradas poéticas recorrentes em vários textos autobiográficos. Então, se introduz esse conceito que eu adoro de Glissant, de arquipélago, nomeado por Glissant. Ele fala um pensamento não sistemático, indutivo, que explora o imprevisto da totalidade e mundo. E é que sintoniza, harmoniza a escrita à oralidade e a oralidade à escrita. Então, em Alberto, a entrevista se transforma num mapa certeiro, tanto de fuga como de encontro, nesse itinerário de vida silenciada. Então, mas sempre, eu gosto muito de Luis Alberto por esse afeto que está sempre latente. Nas entrevistas sempre tem um sentimentalismo genuíno. Eu acho que falam sempre que todos os cubanos, a nostalgia, a melancolia é inerente ao ser cubano. E isso se vê muito também na entrevista de Alberto. Pode passar, Maíra, por favor. Alberto traz uma escrita de si como performance, a qual, em opinião de Klinger, cohabita com o próprio criador nas narrativas, nas quais expõe-se o caráter teatralizado do autor como advindo desse ato performático. Eu sou formado também como ator, então sempre faço leituras desse sentimento oral nas narrativas, intento buscar isso, e então essa linguagem é poética, é teatral, é muito mais física, mais direta, mais natural. O linguagem conceitual é mais fundamentada na teoria, na memória, na repetição. Então, o autor, através dessa entrevista poetizada, teatralizada, de alguma maneira se desnuda, fragmenta-se, persistindo essa dualidade entre escritor-autor assinalada por Klinger. Pode passar. Mas não somente de escritor-autor, sino de autor-actor, porque de alguma maneira o entrevistado ele tem uma representação compactuada. Todos sabemos, embora muitos entrevistadores falem, não preparamos nada, isso não existe. Isso não existe. Sempre se prepara um contexto que uma pessoa pode perguntar, que uma pessoa quer ou deve responder. Então, sempre existe um contexto prévio. Então, mas nesta entrevista teatralizada, o contexto bonito, eu acho que nos textos de Alberto não é essa plateia, é o texto plateia, o texto público, a cena falada, escrita. Então, se descreve, de alguma maneira, uma reprodução narrativa do impacto resultante, desse jogo discursivo. Então, é como uma voz escrita, como vou falar agora. Pode passar, Maíra, por favor. É Maíra ou Mayra? Maíra. Maíra, desculpe. Então, desde essa perspectiva, tanto os textos ficcionais quanto a actuação, a vida pública do escritor são faces complementares dessa mesma produção, da figura do autor. Instâncias da atuação desse eu que se tensiona, que se reforça, mas que em todo caso já não pode ser pensado isoladamente, como fala Klinger. Klinger fala isso que eu gosto muito. O autor é considerado como sujeito de uma performance, de uma atuação que representa um papel na própria vida real, na sua exposição pública, nas suas múltiplas falas de si, nas entrevistas, nas crônicas, nos autorretratos, nas palestras. Eu gosto muito desta parte porque Alberto faz tudo isso. Ele faz crônica, ele faz autorretrato, ele faz diário, ele faz palestra, ele é jornalista. Continuamente ele se expõe, há uma sobreexposição dele. Ele precisa fazer isso através de suas narrativas, que sempre escolhe gêneros muito, muito vivos e que tem muito que ver com autobiografia. Pode passar, Maíra, por favor. Então, nessa sobreexposição desses gêneros que convivem dessa forma liberada, tecem uma história particular coletiva. Eu não posso colocar mais slides, todos podemos pensar em Hallbach, logicamente, quando falamos disto, mediante diferentes recortes de autorrepresentação da escrita de si. Mas o que o mais particular ainda de Alberto é que esse testemunho acaba sendo como um diálogo confessional, como uma verdade profunda, absoluta, que nos leva um pouco a Maria Zambrano. Ela fala que a confissão
logicamente, é uma verdade muito importante, porque nós, como leitores, temos que exigir uma verificação dos fatos confessados. No contrário, essa leitura não é verdade. Essa palavra será cerceada, será mentira, realmente. Então, é um risco que de alguma maneira comete Alberto. Pode passar, por favor, Maíra. A voz que fala Glisanto do tempo, que para mim foi fundamental neste estudo que estou fazendo, tem muito a ver com isso que fala Assuntor. Ultrapassa o domínio científico, que permite uma recepção coletiva por meio da realidade, do fato, que na escrita restringe sua potencialidade ou abrangência. Por isso, quando fala da entrevista de Alberto, eu gosto de falar de voz escrita realmente, porque você, de alguma maneira, sente sua palavra. Então, você está vendo essa lírica particular. Pedrosa nos fala um conceito que eu gosto muito dela. Ela fala que hoje em dia, nestes momentos convulsos que estamos vivendo, cada procuramos a fala do outro, demandamos a fala do outro para nos reconhecer no outro. Então, podemos perceber essa relação, como fala ela, entre singularidade e comunidade em crise, também no modo como a interlocução, o endereçamento se infiltram insistentemente com a voz lírica. De alguma maneira, precisamos a verdade, mas precisamos poetizar a verdade, porque o mundo está bastante louco realmente, muito violento. Precisamos verdade, mas uma verdade lírica, uma voz lírica que apacigue, ou de alguma maneira que acalme um pouco essa verdade tão forte. Pode passar, Maíra, por favor. En uma entrevista dos Cuba Libres, do livro que analizo, Eliseo Alberto declara: escrever é a única e complicada maneira que encontrei para dizer que quero a ti, quero les, desejem-me também. Sendo que justo nesta última demanda afetiva reside sua ausência. Volto a repetir, ele mora no exílio, mas o exílio de Alberto, ele é muito complicado. Eu não sei se falar de exílio ou diáspora. Por quê? Ele se autoexilia. Se falamos, segundo teóricos como Rafael Rojas, que eu adoro, amigo também de Eliseo Alberto, o exílio se provoca por uma causa política. Você não pode voltar a Cuba. Ele voltou como turista, mas realmente, quando ele publica Informe contra mim mesmo, se proibiu seu regresso a Cuba. Então, ele está como num espaço indeterminado entre exílio e diáspora. Ele tem uma comunidade diaspórica muito pequena também em México, então é complicado também falar. Tenho que estudar muito em minha tese, estou começando apenas, estou no primeiro ano, então vamos ir pesquisando. Então, de alguma maneira, Alberto convida a socavar a origem das coisas mediante o exercício da entrevista. Ele provoca essa conversa íntima para atrair um público futuro, um leitor performático, um leitor ouvinte, como falava no começo da comunicação, para que construya esses sentidos, um leitor amante e amado. Ele é sempre muito, muito afetivo. Eu analiso a Eliseo Alberto através da memória afetiva. Pode passar, por favor, Maíra. Então, a entrevista, como estou falando todo o tempo, é uma poética dialogada e livre em Alberto. Então, na entrevista, ele percorre histórias suas, alheias, é quem escuta, é quem ecoa a vida dos outros, a vida interior e exterior, filtra perguntas, dispara o verbo do eu. Na entrevista oral escrita, é ouvido e lido em um diálogo direto, em um asilo desses símbolos, dessas imagens, dessas metáforas, por essa voz lírica em Alberto. Então, por tudo isso, eu me questiono, porque estou no começo da pesquisa, na entrevista quem fala, é o autor ou sou eu, o leitor? Porque a recepção dos partícipes daquele diálogo é como Zuntor coloca, é copresença, é uma voz emancipada nesta nova era que estamos vivendo agora, mediática da oralidade, em que a leitura desse abandonado um lugar de ato separado, abstrato, e o leitor, esse é o leitor performático, estou todo o tempo colocando, da voz por meio de uma leitura geradora de muitos sentidos. Já estamos terminando, desculpen, eu sei que estou ultrapassando, mas como não tenho um colega anterior, me estou permitindo. Já ficam 3 ou 4 slides. Pode passar, por favor. A prática natural da entrevista, inserida em uma estrutura narrativa em simbiose com ensaios e crônicas, este livro, Duas Cuba Libres, eu não saberia, no ponto de minha pesquisa, é um livro de crônicas, é um ensaio, mas tem entrevistas, mas tem diário, tem biografia, não saberia realmente o que falar. Então, como Sousa coloca, o literário se dilui e se transforma através de múltiplas inserções
desfazendo-se de pretensas singularidades ao ser convocado a entrar como componente ativo da rede interdisciplinar. Segundo ela, Marianeida de Souza, isso acontece com o próprio corpus textual, ou espalhando, oferecendo diferentes probabilidades narrativas que discursivamente sejam acometidas pelo ensaio. Realmente, se buscamos, procuramos um gênero geral nos dois livros, Dos Cuba Libres e Informe contra mim mesmo, seria um ensaio, mas realmente não é, também não. Então pode passar, Maíra, por favor. Então, nessa dicotomia entre entrevista ou ensaio, ocorre essa articulação, que ocorre também no ensaio, entre vida e texto. Em ambos é inseparável a presença do eu em primeiro plano, a presença do autor, nesse espaço textual, ensaio, entrevista, autor, locutor, personagem e mesmo tema, o entrevistado, certamente ele próprio o tema referencial numa entrevista, tal como ocorre com um ensayista, geralmente. Pode passar, Maíra. Com essa ruptura de campos disciplinares enunciada por Souza, os lugares especificamente literários são ambivalentes, então, e a recepção também é ambivalente, heterogênea e deslocada, porque a narrativa é deslocada. Então, o escritor faz uso de formas expressivas que o visibilizam, reverberam sua fala por estas práticas orais, tensionam esta escrita de si na fala escrita. Pode passar, por favor. Os temas fundamentais, já estamos terminando, da obra de Alberto seriam afeto, memória, exílio, Cuba, sempre Cuba, e esse lugar para a poesia. Ele fala uma coisa muito bonita, tudo é tradução livre, não é português. A poesia é a minha constituição privada, origem e fundamento de minha caminhada por este mundo, me obriga a cumprir com fé, esperança e caridade seus mandamentos. Adoro os poetas, nós, romancistas, somos escritores de segunda categoria. Então, para ele, o narrar poético, essa escolha narrativa, é um pouco uma maneira de reconciliar-se com a história, de mostrar a história de outra maneira, de mostrar símbolos, imagens de Cuba, não somente uma história convulsa, digamos. Então, está povoada de imagens, de afetos e de homenagens. É maravilhoso, por isso eu sempre falo que Alberto não é dissidente, porque todos os livros, ele coloca 9 páginas, não estou exagerando, 9 páginas, fazendo homenagens a escritores, músicos, autores de Cuba de la ilha. Pode passar, por favor, Maíra. A estrutura, pode passar, porque já vamos indo à conclusão, que já passei muito. A estrutura de Dos Cuba Libres ele chama diálogos del porvenir. Esos 2 diálogos aparecem em 2 partes do livro, são consecutivas, têm a mesma estrutura e realmente estão carregados de entre lugares de fortes críticas à política cubana e, de alguma maneira, também de fortes homenagens, como estava falando antes. Ele acompanha um pouco o sentido da escrita de Santiago em seu livro, sempre esqueço o nome, Um Lugar nos Trópicos, sempre invento os nomes. Com certeza inventei. Ele fala que falar é escrever em contra, falar em contra. E um pouco você percebe isso em Teo. Mas todo o tempo, essas 2 faces de exílio Cuba, dessa ilha perdida, ele faz de uma maneira muito apaixonada. De fato, na capa do livro, coloca 2 Cuba Libres, que eu acho que é importante falar. 2 Cuba Libres, uma metáfora, é um drink. 2 Cuba Libres seria o rum e a Coca-Cola, a América e Cuba, de alguma maneira. Então, ele se toma 2 Cuba Libres. Esses 2 Cuba Libres realmente é uma metáfora, é uma crítica, mas ao mesmo tempo é quase como uma maneira um pouco cômica de falar desse diálogo. Às vezes, se você coloca Coca-Cola demais, o drink não está bom. Se você coloca rum demais, o drink não está bom. Então, ele tenta buscar um equilíbrio, um diálogo nesse drink. E ele fala na mesma capa que ninguém quer a Cuba mais do que eu. Então, ele quase como uma declaração de princípios. Pode passar, Maíra. Então, já terminando, esse sonho de Cuba na diáspora, em Alberto, surge desse impulso afetivo, corpóreo, vale? Então, ele sempre vai fazer, pronunciando o fato que legitime, de alguma maneira, seu percorrido de vida, perto e longe de Cuba. Pode passar, por favor. As entrevistas de Alberto sobrepõem várias camadas memoriais, margens de Alberto, que o convoca para sair do campo narrativo descritivo. É uma coisa que eu gosto desta pesquisa,
Alberto vira homem presente na página que sonha Cuba. Então, eu gosto muito disso. Então, essa Cuba inusitada de Alberto, por meio de listas, como antes falava, intermináveis de artistas, de homenagens a escritores, a criadores, para, de alguma maneira, essa literatura, essa arte censurada de Cuba, expandir, criar um universo total, que sempre vai ser subjetivo, porque essa Cuba, logicamente, é de Alberto também. Mas, de alguma maneira, ele coloca essa literatura plural, essa arte plural de autores, tanto da isla quanto exilados ou na diáspora. Então, seus afetos se repartem em suas duas pátrias também, porque Alberto é tanto cubano quanto mexicano. A partir do ano 2000, ele é nacionalizado também mexicano. Pode passar, por favor, Maíra. Então, essas duas fisionomias comunicativas e mnemotécnicas sempre tem um confronto e, ao mesmo tempo, um diálogo. Escrita de si, história de Cuba. Nostalgia, reconhecimento. Cultura, lar. Exílio, pátria. Silêncio, música. Memória, esquecimento. Solidão, família. Mitos insulares anónimos. Todo superdimensionado a través dessa exaltação literária cubana que Alberto faz na entrevista. Pode passar, por favor. E para concluir, desculpem novamente, ao longo deste estudo foi observada a entrevista como um gênero textual que tem oscilado paulatinamente de outros campos epistêmicos para a literatura, ocupando um lugar de enunciação proliço, uma intervenção dialógica contínua nas narrativas latino-americanas das últimas décadas, sobretudo nos documentos autobiográficos e narrativas de si. Tenho aqui uma citação de Sarlon, não vou ler, como já passei os slides, que tenha interesse pode ler. Já vamos ao último slide, por favor, Maíra. Anterior. No caso de Elisa Alberto, a entrevista funciona como o discurso dessa poética do detalhe, do autor, ator, protagonista de sua história, que atrai e se aproxima ao leitor performático em seu movimento constante afetivo, e cuja voz deslocada pelo exílio é integrada de maneira expressiva em um documento dos Cuba Libres, facilitando esse diálogo, atua como uma bisagra narrativa, um marco favorável de recuperação memorial que apresenta e visibiliza a literatura cubana recente de meados do século XX até hoje não seria até 2011, que foi a data do falecimento de Alberto. Pode passar, por favor, Maíra, para referências? Já termino. Depois eu acho que estaria nas referências. Há outra página de referências, eu acho. E já, muito obrigado, desculpe novamente, não sei quantos minutos me passei da comunicação. Muito obrigado. Muito obrigada, Antônio e Maíra, pela ajuda e o suporte técnico. Muito obrigado, Maíra, por favor, sim. Sempre é bom ter multidisciplinares nas nossas equipes. Então, para que a gente não perca mais tempo, eu vou abrir para as perguntas, né? Eu vou me inscrever para o final, estrategicamente aqui, e não sei se, enfim, a gente ontem adotou o seguinte: todas as perguntas juntas, né, para quem apresentou, correto? Para o autor que apresentou. Então, todo mundo faz perguntas agora nessa ordem, para Paula, depois para o Moacir e depois para o Antônio. Para que a gente não tenha problemas com o tempo, a minha sugestão é nessa ordem. Não sei se todo mundo concorda. E a gente dirige, então, o grupo de perguntas, né, para os autores. Pode ser assim? Então, eu passo a palavra para quem quiser abrir as perguntas para Paula. Você está sem microfone, César. Está muteado. Desculpem. Eu tenho perguntas, se ninguém tiver ainda, eu já posso começar com a Paula. Paula, eu também trabalho com autoficção, o pós-doutorado que eu fiz na UFRJ tem a ver com a autoficção na literatura brasileira do século XXI, e um dos autores que eu trabalhei é justamente o Julian Fuchs, na Resistência, mas também, como você se dedicou especialmente à ocupação, que eu achei até um livro mais instigante até do que
a resistência. E eu gostaria de falar com você, uma coisa que me ocorreu a partir da sua apresentação, é nesse caráter de dupla encenação da escrita que acontece em A Ocupação, porque, além do elemento da autoficcional, o livro ainda é colocado como uma experiência, né, da residência artística que ele faz no Hotel Cambridge. Então, eu fiquei pensando nessa questão aí da escrita literária como performance, que tem a ver, inclusive, com o trabalho também aí do Antônio e um pouco também até do Moacir, em alguma medida, né? Então, eu gostaria que você falasse se, no seu trabalho, você considera essa caráter de dupla encenação, né? De uma escrita experimental também, da escrita como experiência, né? Que tem a ver com essa crise que a gente também é sempre estudada, da crise do romance, e já, vamos dizer, tematizada por muitos teóricos, como Lukács, como Adorno, entre vários outros. Então, você falasse um pouco desse caráter aí, como é que você, digamos, se você trabalha isso, né? Como é que você está trabalhando esse caráter duplo, né? César, tudo bem? É até interessante você ter tocado nisso. Eu inclusive, tenho um artigo específico sobre isso nesse livro que eu escrevi para uma disciplina de intermedialidade que eu fiz, e eu abordo especificamente a questão performática dele na residência artística. Até depois a gente vai ver sobre publicação, vou trabalhar com a Mariângela sobre isso, mas é super interessante esse aspecto da residência artística, porque eu abordo usando um autor, não estou lembrado o nome dele, mas ele não é Furre, uma coisa, nem sei pronunciar direito, que foi uma sugestão da minha professora, a doutora Miriam, que trabalha em intermedialidade, ela é especialista nesse aspecto na UFMG, e também a Diana Klinger na questão performática, porque ele inserido quando ele está como autor, como escritor, como artista também, né? A performance ali. Então, é difícil dissociar, até a Diana fala isso, e ele fala isso numa entrevista, que o autor autoficcional, ele não consegue dissociar da escrita, na performance, até fora dali, quando ele está na entrevista, quando ele está fazendo seus estudos, ele é sempre o narrador autoficcional, e ele também Então, nesse livro especificamente, se mistura muito a figura do narrador, a figura do artista enquanto escritor, a figura do narrador que ele tenta dissociar, mas não consegue. A troca de cartas que ele faz com o Mia Couto também é muito interessante, porque é diretamente o trabalho dele como autor, como escritor, e o Mia Couto se dirige a ele como Julian, e ele responde como Julian, mas inserido na narrativa como Sebastian, e é colocado ali numa ordem aleatória. Então, esse trabalho da performance é muito atrelada à narrativa dele, especificamente nesse livro, maior ainda, por causa da residência artística ainda, e junto a outros artistas do movimento. Tem ainda uns trabalhos de pintura, de fotografia, que desses artistas que estavam com ele nessa residência também, que dá para... A própria capa do livro é muito interessante, que é a ocupação do lado de dentro, né? Ou até o Cambridge do lado de dentro. Então, tudo ali conversa de uma forma muito, muito interessante, instigante em relação a essa questão de estar tudo integrado de alguma forma. E essa performance, eu trabalhei ela, não sei se eu te respondi, mas eu trabalhei ela especificamente e vou abordar ela também especificamente em algum ponto da pesquisa, e eu acho que talvez no segundo capítulo, quando eu falar mais especificamente sobre a autoficção. Ótimo, obrigado. Não é nem tanto, digamos, uma pergunta, né? Mas para saber se isso está na pesquisa, né? Esse caráter. Mas, sim. Obrigado.
De nada. Só para não perder, me desculpe, eu disse que ia para o fim da fila, mas só para não perder o seu pensamento, Paula, a minha pergunta era justamente essa, né? Com essa reunião desses fatores que você diz expressivos, artísticos, fotografia, pintura, isso foi, na época, muito também registrado, né, aqui em São Paulo, o fato do Fux estar na ocupação, né? Diante de tudo que você disse agora, hoje você vê a autoficção, né, de uma maneira absolutamente informal. Em que pé a autoficção está hoje, depois de tudo isso? Você pretende tratar ou vai deixar de lado, né, na sua pesquisa? Porque me parece, ao que eu, enfim, consigo visualizar, que também são novos elementos, né, que aderem ou não aderem a este gênero, que já é polêmico, né, da autoficção. Então, com essa, não é integralização, mas eu diria somatória, né, do que você acabou de dizer. Se existe um outro caminho, se a autoficção permanece ou ela é já uma outra coisa. Eu acho que dentro do cenário literário tudo está em mudança sempre. Não sei se é um... esse é um conceito que já surgiu em mudança, ele já surgiu em questionamento. Então, é difícil fechar e falar, é isso. Não, eu acho que a autoficção, assim como tantos outros conceitos aí dentro da literatura, está sempre em mutação mesmo, né? E atrelada a esses elementos aí de artísticos, todos esses elementos que até esse conceito que eu trago de ruptura do sujeito pós-moderno, de que isso a autoficção talvez surja de uma pós-modernidade, de tanta coisa, é um conceito que é atual, mas também que veio fruto de tanta mudança social, da conjectura mesmo da sociedade, que pediu algo novo, ou então, eu não sei se é assim como tantos questionamentos dentro de gênero, eu não sei se pode se fechar ele em algo definitivo, e a Mariângela talvez me ajude nisso, porque ela tem uma orientanda também que trabalhou especificamente com o conceito da autoficção. A minha parte é mais essa abordagem no William Fux, na questão de ser um artifício que ele usa, sabe? Enquanto até um jogo, ele usa isso como um jogo, até porque ele também é da crítica literária, ele entende bastante, então ele instiga o leitor através desses conceitos literários, não só a autoficção, ele trabalha também a própria metaficção e alguns elementos narrativos que ele já vai jogando ali pelo caminho dele que ele traça na narrativa, né? Então, ele usa como um artifício para instigar mesmo, para gerar que certa dúvida, até um desconforto, às vezes, no leitor, de não saber o que está acontecendo, e eu não sei, talvez, eu não sei nem se eu estou te respondendo, eu estou falando assim, mas que eu não sei se eu gosto de colocar a autoficção numa coisa fechada, porque é assim um conceito que está em mutação e que esses elementos externos que se atrelam a ele sempre vão gerar uma coisa nova, o que é muito bom dentro do cenário literário, ao meu ver, né? Mariângela. Obrigada, Paula. Nada. Gostaria de parabenizar os 3 trabalhos, né? Que honra, alegria e de saber essa troca, né? O Antônio falou tanto dos afetos, que é algo que eu venho trabalhando também, né? Na esteira de alguns poetas e também críticos, e eu acho que esse momento é um momento tão bacana de encontros e de reflexões e de conhecer
inclusive autores que a gente não conhece, né? Joana e César, eu gostei demais da provocação de vocês, e acho que a Paula percebeu. Uma provocação muito interessante que pode nos ajudar, inclusive, no andamento da pesquisa e da escrita da dissertação. Eu venho trabalhando com alguns orientandos dentro da perspectiva, mas sempre de uma forma indagativa com relação a esse gênero, que se transformou num gênero, né? Eu acho que essa literatura chamada a literatura brasileira contemporânea, aliás, muitos autores se colocaram diante de uma demanda, inclusive crítica, né? Para responder a uma demanda crítica, eu acho que alguns autores até forçaram a barra, não é, sob o meu ponto de vista, o caso do William Fuchs. Eu vou estar fazendo autoficção. Que isso, a própria Diana Kingler, ela já está, quer dizer, há alguns trabalhos mais recentes em que ela vai rever isso, os primeiros, assim, os anteriores sobre a autoficção. Então, eu tenho colegas, por exemplo, da UFMG e outros lugares, que se sentem aflitos, né? Eu tenho uma grande amiga que fala, olha, eu não gosto desse termo, nem de pensar nesse termo autoficção como gênero. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, eu estive em Salvador, num congresso que reuniu pesquisadores, né, do Brasil e do exterior, que foi sobre autobiografia, estudos, espaço biográfico e autoficção. E foi uma discussão problemática, né? Porque havia, por exemplo, alguns pesquisadores franceses que refutaram uma certa posição, né? Eu me lembro, inclusive, de um professor alemão criticando, por exemplo, Philippe Lejeune. Né? Então, eles falaram, não, essa mania de falar que ele está, que o que ele teorizou está ultrapassado, isso é uma bobagem, é preciso reler. Né? Então, Joana, e juntando a questão do César, essa questão da performance e da encenação da escrita, na verdade, ele tem uma consciência enorme, o William Fuchs, enquanto autor, enquanto crítico do próprio trabalho, enquanto construindo uma meta poética, uma meta narrativa, ele tem uma consciência enorme, sob o meu ponto de vista, acho que a Paula também comunga dessa ideia, a gente conversa sobre isso, claro, né? Desse caráter experimental da linguagem. E que não é uma novidade, mas que ele faz até nos cursos, né? A Paula recentemente fez um curso com ele, as entrevistas, a gente percebe isso. Eu vejo, por exemplo, quando o Antônio fala, não quero me antecipar, eu sou louca, também já fiz trabalhos com relação à entrevista, porque entrevista é uma encenação. Eu falo para os meus alunos, não acreditem em tudo que os autores dizem, que um ator de teatro ou de cinema diz, né? Porque também é uma encenação de linguagem. Então, eu gostei muito de você ter provocado, César, a Paula, com relação a isso. E, Joana, eu penso que essa mobilidade, né, do conceito, se é que a gente até hoje já pode chamar de conceito, e essa instabilidade já é uma provocação para a gente pensar essa atitude crítica que o Fuchs tem diante do seu próprio trabalho. Então, isso é algo que a gente está perseguindo. Na verdade, quem me provocou muito a leitura do Fuchs foi a própria Paula, quando ela fez o exame de seleção, e a gente vem buscando, inclusive, formas de se pensar essa, não só a ocupação, mas um diálogo com esse tratamento anterior que a gente verifica nas outras obras. Então, assim, muito obrigada. Estou aqui, já anotei, viu, César? E valeu. Obrigado você também, Maria Ângela. Até só para aproveitar o gancho aí, Joana, também, e trazer o Moacir e o Antônio para a conversa, já que a gente também tem pouco tempo, que eu pensei uma coisa que assim, uma coisa
Por acaso, quer dizer, não é acaso, eu estou fazendo um livro agora, que é justamente um livro-entrevista. O livro todo é uma entrevista, que é com a Adriana Lisboa, que mora atualmente em Austin, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, na verdade, o livro todo é uma grande entrevista com a Adriana, a partir de elementos da obra dela e de questões assim do olhar dela sobre a própria obra, né? Então, pensando até no Moacir, como a Joana bem observou, a pesquisa dele, que tinha alguma relação com a apresentação do ano passado, mas que agora está expandida em função do trabalho dele no doutorado, eu achei muito interessante que ele traga um elemento da notícia a partir da prisão do Carella em Recife, e que eu fico pensando, quer dizer, gente, é a fake news, né? Era fake news lá na ditadura. A gente tem um termo, a gente tem termos novos que, na verdade, remetem a procedimentos anteriores, como a Ângela até falou aí dessa questão do debate entre os alemães e os franceses, né? E a Leila Perrone Moisés, no livro de Mutações da Literatura contemporânea, no século XX, do século XXI, deixa eu ver o título, Mutações da Literatura no século XXI, é exatamente isso. Ela já vai falar disso, do termo autoficção, como um termo novo para um procedimento que já existia, né? Então, quer dizer, a gente tem aí, quer dizer, no caso da pesquisa do Moacir, essas notícias onde eram falseadas versões edulcoradas das prisões, né, durante a ditadura. E eu fico pensando aí na apresentação do Antônio também, né, que trouxe um furor aí, um patos, né, para a nossa sessão de hoje, energia aí, muita coisa ao mesmo tempo, né, Antônio, é muito bom. E como essas entrevistas do Alberto também tinham, quer dizer, além a parte de pensar a entrevista como uma ferramenta poética e dialógica, uma estratégia ficcional também, como, além da performance, elas também podem constituir uma autoficção, né? Quer dizer, na verdade, dentro, você falou de vários elementos, mas eu fiquei pensando nessa ideia de, quer dizer, essa ideia que a gente tem lá do século, na crise do romance, como eu falei um pouco lá no início para a Paula, essa reinvenção, esse uso de elementos biográficos numa ficcionalização, né, como seria o primeiro conceito de autoficção, né, de uma parte da vida ficcionalizada, né, como isso acaba trazendo elementos novos, né, quer dizer, reinvenção dos gêneros, né, sendo que a gente está trabalhando o tempo todo na literatura como um campo que é impossível ser definido no momento, né? Está sempre nesse mesmo que, como até a Joana perguntou isso ontem, né, em relação a um dos trabalhos, né? O que tinha de literário. Então, só para trazer um pouco esse elemento aí do Moacir, né, sugerir que talvez essas versões falseadas possam ser associadas a fake news. E o Antônio, essa ideia também de pensar, eu fiquei procurando no seu, salvo engano, eu não vi em nenhum momento o termo autoficção, né, no seu trabalho. É isso, já falei demais. Moacir, com a palavra. Tudo bem, César. Vou contar algumas coisas aqui que eu acho importante. A primeira coisa é que, no caso específico de Túlio, é importante colocar que nós não estávamos na ditadura ainda, né? O movimento é todo de repressão, né? Houve prisão arbitrária, houve tortura, né? Provavelmente usaram um método de voo, né, são chamados voos da morte, que eram muito comuns na Argentina e no Chile, mas aqui no Brasil é muito pouco relatado. Vocês colocaram dentro do avião e disseram, ou você fala que você é traficante, ou nós vamos te jogar. E levaram, provavelmente, ele para Fernando de Noronha. Então, eu acho que a posição, no jornal, naquela última reportagem, são 4 ou 5, lembrando que tem muito pouca coisa em arquivo público aqui, né? Que faz parte também de um certo apagamento.
muito pela questão da escolha dele sexual. Moacir, lembra só um pouquinho, qual foi o período exatamente, os anos que ele ficou? 61. A prisão foi 3 anos antes da ditadura de 64. Nós estávamos em plena liberdade e respeito às liberdades individuais. Mas nós tínhamos uma certa combustão no ar, né? Nós tínhamos um fechamento, ao passo que Recife, como outras capitais do país, estava efervescente culturalmente, naquele começo dos anos 60, um salão intelectual importante e efervescente. Nós tínhamos um movimento de fechamento moral mesmo. Então, eu acho que a posição de Túlio foi de um estrangeiro com medo, né? E era a única forma também, eu acho, dele conseguir falar com a família, porque no final da reportagem, a família dele na Argentina, que ele está bem. Judite Malina, ela tem essa mesma posição. Ela disse que estava tudo ótimo na prisão. Mas foi a única forma que ela conseguiu, em plena ditadura, isso já na década, isso aí sim, já na década de 70, né? A única forma que ela conseguiu mobilizar nenhum jornal de grande circulação, eu esqueci o nome agora do jornal mineiro, e conseguir falar que ela foi presa, né? Aí ela mobilizou, e, bom, era uma presa americana, ela tinha cidadania americana, ou seja, o preso americano é diferente do preso brasileiro. Então, o governo americano conseguiu que ela fosse levada para os Estados Unidos. Então, eu acho que a posição dele foi assim: eu não vou falar mal, eu já fui torturado, eu quero sair disso aqui, desse horror do que eu passei. Imagina, você recém-chegado na cidade, convidado por uma universidade, e você é preso, torturado. Então, não restou muita coisa a todos. Sozinho na cidade, existia uma inveja dos colegas dele, porque ele revolucionou o método de ensino, de certa forma, nessa recém-criada, que era a Escola de Belas Artes, foi criada em 58, nós estamos falando de 1960, existia uma inveja, uma certa inveja de alguns colegas dentro da própria universidade, e ele foi, eu acho que foi uma forma, e logo depois ele foi chamado a sair da universidade, porque o reitor ficou sabendo dos cadernos, tinha uma cópia dos cadernos que viraram os diários. Então, o reitor colocou ele, expulsou imediatamente ele da universidade, comprou uma passagem e expulsou ele informalmente do país. E eu acho que foi uma forma dele, não tinha outra opção. Agora, a grande questão, vocês falaram no Legênio, no Pacto Autobiográfico, eu acho que a grande questão, e eu acho que vou trazer isso na minha tese, a minha tese, inclusive, é que certas obras reconfiguram o que a gente pensa sobre memória e literatura. Eu não sei se eu vou conseguir, né, eu começando agora o doutorado, colocar isso e pensar isso. Eu acho que é uma questão de maturar, é como vinho, né? A gente vai ter que maturar a ideia. Mas, por exemplo, Legênio não consegue responder orgia, por exemplo. E digo por quê, a princípio. Porque existe uma questão historiográfica importante que atravessa a obra, e a gente não tem como não deixar olhar por ela. A prisão, o relato do jornal, aquela campana que mostra que ele foi vigiado, os encontros com os homens. Então, a gente está dentro de um terreno muito específico, um terreno que não é fácil, como bem falou a professora Ângela, que são as escritas de si, nesse conceito bem leque, né? bem guarda-chuva, e que não é fácil a gente fechar uma questão. Hoje nós temos 2 livros dentro de um, né? Ele usa um alter ego, mas ele assume na capa o nome. Ele já era um intelectual importante. Numa época complicada, porque nós tínhamos também ditadura na Argentina, né? E ele usa também ficção no começo, porque ele começa o livro com uma sessão espírita, uma suposta sessão espírita, que provavelmente foi criação, falando que ele tomante e dizendo a ele que ele iria para uma cidade de praia, iria dar aula e iria estar preso numa casinha com janelinhas. Provavelmente foi a prisão em Fernando Noronha. Quer dizer, há toda uma complexidade que não é fácil, dentro de um só conceito, a gente fechar. E também eu acho que não é tão fácil, de certa forma,
a gente fechar em um conceito só e ignorar o que eu chamo desse extratexto, né? E, obviamente, nessa escrita de si. Falei demais também, né, Sérgio? Não, gente, obrigado. É que tem uma questão de tempo É. aí que estão nos avisando, né, Joana? Exato, então nós estamos com 2 minutos, então eu sugiro para a gente fechar, não é? Mesmo que a gente se estenda um pouquinho, para ir para esse link que a Júlia já nos passou. Eu não sei, é a primeira vez que nós estamos utilizando esse link, então talvez, como é um café virtual, tenha mais gente, mas não é justo que a gente não feche, pelo menos, essas discussões. Eu mesmo tenho perguntas e questões para o Antônio. Podemos ir agora para esse link, e talvez, claro, Maíra também. Júlia, se a gente for agora, 1 minuto antes, tudo bem? Para esse link? Professores, vocês ainda têm uma margem de um tempinho, né? Porque nós não começamos às 14. Então, ótimo. Então, acho que vamos tentar fechar por aqui. Acho que fica mais fácil, né, gente? O que vocês acham? Então, acho que agora, Antônio, não era isso? Nessa linha, Moacir tinha, não sei se ele tinha terminado, e eu acho que a palavra vai por Antônio, não é isso? Obrigado, Moacir. Sí, no voy a hablar mucho, ya falei demais. Sí, eu fiquei como rindo por dentro, professor César, porque me persigue sempre, me pergunta, por que não colocou autoficção? É bem complicado, é uma pergunta, um questionamento que me persigue sempre. Ele é protagonista de sua narrativa, mas acompanha também o diálogo de Moacir, do professor Moacir. É bem complicado, às vezes, fechar em um local uma narrativa, um autor, porque ele se coloca, mas ele tem crônicas, mas ele tem confissões, ele coloca ficção. Então, é uma mistura tão grande que, se você coloca nesse campo de autoficção, eu acho que não estaria sendo justo. Eu sou criticado porque o que acontece? Eu tento olhar para todos os lados. Estou olhando confissional, por exemplo, trabalhei crônica também no semestre passado, trabalhei carta, agora entrevista. E me falam, não, Antônio, não pode fazer isso. Por que não posso fazer isso se realmente tudo isso está em sua narrativa? Mas você tem que colocar tudo em um núcleo. Mas e se não está? O que acontece se não está? Então, eu acho que temos que ter essa... Segundo meu critério, posso estar muito errado, não sei, sou muito rebelde nesse sentido, mas temos essa tendência a vamos colocar em um campo. Tem que ser testemunhal, tem que ser autoficção, tem que ser... E, às vezes, tem narrativas, tem autores que é uma mistura de tanta coisa. Antônio, só esclarecendo que, na verdade, eu não sugiro que você feche em autoficção. Eu acho que uma teórica muito interessante nesse sentido caótico do presente, digamos assim, é a Josefina Ludmer, né, com o conceito de literaturas pós-autônomas, porque ela pensa um pouco nessa diversidade e hoje mesmo muitas coisas a gente lê atualmente e você fica com grandes dúvidas sobre o estatuto de por que aquilo está sendo colocado como literário, né? Então, acho que nesse sentido de dessacralizar, digamos, o que é colocado e pensar no hibridismo, a Ludmer é muito interessante. Eu até, quer dizer, também problematizo a ideia de autoficção, porque muitas vezes, acho que foi a Paula que falou disso, não, acho que foi a Maria Ângela, que existe, às vezes, um oportunismo, né? Assim, existem escritores que se profissionalizaram nisso. Então, assim, eles vão à esquina, então, publicam um livro sobre esse passeio, né, pela cidade, digamos assim. Então, só no sentido de não é uma sugestão de que você adeque assim, numa caixinha. Na verdade, é assim, pensar numa relação também, né? E também, talvez, pensar no seguinte, não tenha medo desse termo, porque com a minha pesquisa eu vi que muitos escritores fazem autoficção e negam. Então, é outra estratégia, por outro lado. Eu li, professor, é engraçado, há pouco tempo um texto que adorei, eu acho que é Arte Dentro do Arte, de Pauls, e ele fala de literatura expandida, e fala muito disso, que estamos em um momento que chega uma coisa, depois outra, então temos que um pouco deixar de categorizar tanto e tentar olhar
Olha, só para o livro da Fux está traduzido como Espaço Biográfico, viu? Ese sí, mas la invención dialógica no, profesor. La invención dialógica Sim, no. a Esse intenção sim. dialógica. Ok, Sim. achei que era o espaço biográfico que você estava falando. Obrigado. Nada. Obrigado a você. Gostaria de saber se vocês querem fazer perguntas para o Antônio. Eu me candidato aqui, mas passando a palavra, enfim, para todo mundo. Gente, eu só quero pedir a palavra rápido aqui para pedir desculpa pela minha ausência. Aqui venta demais, quando o vento cai a luz. E aí eu fiquei tentando me conectar pelo celular e foi uma desgraça, mas enfim. Então eu quero pedir desculpa e pelo meu atraso, por ter perdido o começo das discussões. E muito rapidamente, eu queria dar uma sugestão para o Antônio, porque na apresentação né, ele chegou a comentar, não sei se uso diáspora, não sei se uso exílio, né? Então tem alguns autores que são interessantes, assim, que talvez possam te ajudar. Talvez até você já conheça, mas assim, não custa, né? Então, um deles é o Stuart Hall, que ele tem um livro clássico sobre diáspora, né? Chama Diáspora o livro. E se for América Latina, tem um professor, agora me fugiu qual universidade que ele está, mas ele chama Joseph Anderson. Ele é haitiano e fala muito da questão da diáspora haitiana, mas antes de falar da diáspora haitiana, ele pensa na diáspora no sentido mais amplo. Então, acho que pode ser interessante também, assim, para te ajudar a pensar um pouquinho nesses termos, né? E aí eu peço licença, posso só fazer uma indicação para o Moacir rapidinho? Ou vocês preferem fazer e depois eu faço no final? Ou posso colocar no chat também? Não, Maíra, por favor, continue, por favor. Tá. Desculpa, viu, gente? Juro que é muito rápido. Obrigado, Maíra. Imagina. Para o Moacir também, questões mais... indicações de livros do contexto que podem talvez te ajudar também, né? Nessa questão da homossexualidade, por exemplo, tem um autor que acabou de lançar 2 livros muito bons, é o Renan Quinalha, talvez você conheça. Um dos livros dele chama Contra a Moral e os Bons Costumes, né, que é fruto da tese de doutorado dele. Esse livro, inclusive, antes de virar livro, né, está disponível naquela biblioteca digital de dissertações e teses da USP. E, embora ele tenha o olhar muito para a ditadura militar, ele acaba retornando um pouco, né? Ele volta um pouquinho para dizer da moralidade no Brasil e tudo mais, então talvez possa te ajudar, assim. E tem um outro que agora, eu não sei se é LGBT na ditadura militar, algo assim, mas se você colocar o nome dele, ele é professor de Direito da Unifesp, e ele está na mídia sempre falando sobre essas questões, então talvez seja interessante, assim, né, caso você queira pensar no sentido mais amplo da questão dos homossexuais, né, no Brasil. Além dele, aí não tanto de homossexuais, mas mais pensando em universidade e ditadura, você comentou que o seu autor, ele até está antes da ditadura, mas a gente sabe que os intelectuais, os artistas e tudo mais já estavam sendo mapeados há muito tempo, né? Muito antes até da nossa ditadura da década de 60, né? Lá já no governo Vargas, a gente já tinha, na década de 30, a gente já tinha um mapeamento. Então tem um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que se chama Rodrigo Pato, que ele estudou as universidades e o regime militar. E ele tem uma série de artigos também, então ele também acaba retomando um pouco isso para dizer da continuidade desses aparelhos de acompanhamento de sujeitos e também de repressão. E no campo de literatura e de artes, né, tem a professora Sandra Reimão, da USP, que tem um livro muito interessante sobre a censura a livros na ditadura militar. E, por fim, a Cristina Costa. Ela é uma professora, as duas são professoras da USP, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e a Cristina Costa estudou a questão da censura, e ela também volta lá na década de 30 para dizer um pouco de como que esse aparelho foi montado no Brasil e em Portugal. Ela faz uma comparação lá de trás dos estados novos, né, no Brasil e em Portugal, mas ela acaba chegando na década de 60, porque ela é uma das responsáveis pela organização do acervo do Miroel Silveira, que está na USP. Então, me lembrou, assim, então talvez algo possa te ajudar, tá? Mas parabéns por todas as pesquisas e peço de novo desculpa, sinto muito por não ter participado. Obrigada. Obrigado, Maíra. Anotadíssimo tudo aqui. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Maíra, para todos nós, né, essas colaborações. A Júlia diz, fechamos nesse instante o tempo de tolerância ao término da Maíra. Então,
encerramos aqui. E eu pergunto a vocês se encerramos ou se vocês acham necessário e conveniente a gente seguir para o outro link,